Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Terceiro dia de feira. Para os guerreiros do terceiro dia, muita força. Para quem chegou hoje aí, aproveitem a feira. Momento bacana aqui para a gente estar conversando um pouquinho com o nosso parceiro aqui, a PagBank, Marco Sester, da Topaz. Eu sou diretor de negócios, eu atuo já há mais de 20 anos aí, tanto em bancos quanto em empresas de tecnologia. Hoje eu cuido da parte de novos negócios da plataforma, Topaz, né? E hoje eu tenho aqui o diretor de engenharia da PagBank, o Frederico Ritti, né? É o nosso parceiro aqui, que a gente vai contar um pouquinho da nossa saga juntos aqui na Topaz e a PagBank. Fred, por favor, conta um pouquinho da tua história. Boa, legal, Marco. Acho que é um prazer enorme estar aqui contando essa história. O PagBank tem um orgulho muito grande dessa história. Acho que por tudo que a gente fez, né, o que a gente vai apresentar aqui, mas principalmente por a gente ter democratizado o acesso a produtos e serviços financeiros para mais de 28 milhões de clientes, né? Ele já está dando spoiler aqui do tamanho da operação, tá vendo Então, como é que funciona a coisa? Muito um bem. orgulho muito grande aí para a gente estar aqui. Legal. Fred, obrigado aí novamente, né? Deixa eu contar um pouquinho para vocês do que é a Topaz, né? A Topaz é uma empresa fundada no Uruguai aí há mais de 35 anos, né? Ela nasceu fazendo core banking para vários países do mercado latino. Hoje nós estamos já em 25 países de operação. Nós fazemos parte do grupo Stefanini, né? E nós temos aí hoje em dia já soluções de ponta a ponta, soluções de onboarding digitais, soluções de canais, transacionais físicos, digitais, open banking, orquestração de soluções. E o Core Banking, que é um pouco do tema que a gente vai falar aqui, é uma das soluções que a gente tem também, soluções de investimento, renda fixa, variável, enfim, resumidamente, a Topaz hoje ela já tem um portfólio de produtos e serviços atrelados a produtos aí para atender todo tipo de instituição financeira em qualquer tipo de desafio, né? Desde as coisas mais simples, como um e-financeiro, até um processo de transformação digital. E foi um pouco disso que a gente se juntou aqui na PagBank, né? Vou deixar o Fred contar um pouquinho da história da Pag, ele já deu o spoiler da própria democratização aqui, todo mundo conhece PagBank aqui fora do Brasil, né? Mas deixa ele contar um pouquinho da história da Pag, né? Que acho que é importante aqui. Bom, o PagBank, acho que muitos de vocês, né, devem conhecer também o PagSeguro, né, que foi oriundo ali da nossa operação, via adquirência, né, então as famosas maquininhas, né, e serviços de pagamentos no mundo presencial e no online. Mas hoje o PagBank ele é um banco digital completo, né, então hoje a gente já tem aí, né, toda uma gama ali de produtos, né, Pix, transferências, pagamentos de contas, produtos de investimentos, cartões, cartão de crédito, débito, pré-pago, empréstimos, consignado. Então hoje nós somos aí, né, um banco completo, somos o segundo maior banco digital do Brasil, né, um ponto aí super importante. Como eu já fiz o spoiler, 28 milhões de contas ativas, né, e para a gente é um orgulho muito grande. 60% dos nossos clientes consideram o PagBank como a sua conta principal, né, o que para a gente também é um fato relevante. 9% das transações de Pix que acontecem no Banco Central no Brasil transacionam pelo PagBank, né, então mostra a nossa representatividade. Então é uma operação, né, grande aí e mostra, né, que o PagBank ele vem aí cada vez mais ganhando espaço como um banco digital completo. Excelente, Fred. Bom, eu acho que agora a gente vai pular um pouquinho do motivo da nossa conversa aqui, que no fundo é o próprio contar um pouco do case, né? De como a Topaz se juntou com a Pag nesse desafio, né? A gente vai avançar um pouquinho na nossa linha de tempo, né? Tudo começou em 2018, né? E acho que aí foi um momento onde os caminhos se cruzaram das empresas com os desafios, né? A Topaz com esse princípio de ajuda e construção de uma transformação digital com várias soluções distintas, né? E a Pag num processo de seleção estratégico aqui de parceiros, né? Então vou deixar o Fred contar um pouquinho de como é que foi esse processo, tanto da análise de requisito, o que ele buscava em termos de parceria e tal, e como é que a Topaz chegou nesse momento aí. Vai lá, Fred. Bom, voltando lá a 2018, né, o PagBank, através do PagSeguro, ele já tinha um mercado consolidado, né, na adquirência, e a gente entendia que a gente precisava aumentar a nossa oferta de banking, né, para os nossos clientes. A gente entendia que tinha um mercado ali a ser explorado e internamente a gente, né, entendia que a gente tinha que ter uma vertical ali de banking segregada da adquirência, né.
E a gente estava naquela fase ali também tinha algumas soluções monolíticas ainda dentro do PagBank, né? E a gente entendeu que a gente precisava ter uma solução de core, né, de mercado para conseguir atingir os objetivos de banking que a gente tinha. E a gente começou a definir ali alguns pré-requisitos, né? Vou destacar os 3 principais aqui. O primeiro era achar alguma solução que tivesse alta disponibilidade e alta performance, né? Isso era um pré-requisito para a gente, principalmente porque no mercado que a gente estava inserido de adquirência, né, um dos produtos que eram super importantes para a gente é do cliente que está na adquirência fazendo as suas vendas, né, eles terem a conta no PagBank e terem o plano de recebimento das suas vendas em D0 com pagamento em até 1 hora. Né? Esse é um grande diferencial que a gente queria dar lá em 2018 e a gente sabia que o volume transacional disso seria muito grande, porque o PagSeguro ele já tinha uma operação enorme no mercado. Né? Então imaginem, né, todos os clientes que vendiam ali né, vendendo as suas maquininhas, que tinham um plano de recebimento em até 1 hora, né, esse dinheiro teria que ser creditado dentro do core bancário, né, para ele conseguir utilizar os nossos produtos e serviços financeiros. Um outro requisito super importante que a gente tinha é de ser uma operação 24/7. Né? A gente entendia que a gente tem que ter alta disponibilidade e que essa solução ela não podia ter downtime, né? Seja ali no seu processo de fechamento ou em manutenções, deploys que a gente precisava fazer dentro da operação. E o terceiro é uma alta capacidade de flexibilidade, de customização, né, dos nossos produtos. Né? Então, o PagBank, né, ele é uma empresa que ele já nasceu, né, digital, né, a gente já trabalhava com squads ágeis, né, e a gente queria sair daquele modelo de cliente-fornecedor, né, onde a gente tinha que ir lá, especificar o requisito, entregar para um fornecedor, para ele desenvolver e depois voltar isso para a gente. Não, a gente queria, né, ter um trabalho muito de co-construção, colaboração e ter flexibilidade nisso. Então, esses eram os 3 principais requisitos que a gente tinha lá atrás, né, quando a gente começou a procurar uma solução. Bacana. E na sequência foi todo o processo de seleção, né? Obviamente foi um processo sempre árduo, né? De testar se carga, fazer várias coisas distintas aí para provar todos esses requisitos, né? Foi um processo bem interessante, né? E aí a gente começou a nossa jornada aqui de construção de produtos, né? Então, acho que a conta foi a primeira, né? Com esse objetivo da transformação do banco digital. Como o Fred mencionou muito bem, uma coisa que desde o primeiro momento foi super bacana foi a questão da interação dos times, né? Porque um dos princípios nossos de Topaz sempre foi de trabalhar junto com o cliente, de trabalhar o conceito de cocriação e trabalho em conjunto dos squads. Né? Existe um squad de core bancário, mas o squad de core bancário, pelas facilidades que a ferramenta tem de construção em conjunto, podem ser pessoas da própria Topaz, pessoas da própria Pag, no fundo são pessoas voltadas àquele negócio em si. Isso tem a ver um pouco com a tecnologia que eles escolheram aí durante esse processo de seleção e a construção dos produtos, eles passaram a ser feitos por times aí colegiados em conjunto com conhecimento e foco específico no negócio do negócio da Pag, que era o negócio dos clientes. Então aí começou um pouco dessa jornada de produtos, né? A conta remunerada aqui, no fundo, vou deixar o Fred contar um pouquinho aqui, mas é a conta rendeira. Quando a gente fala de processo de democratização, né, a nossa leitura foi por aí que a coisa começou a acontecer, um movimento importante do aspecto de contas, né? Porque você passa a dar acesso ao investimento ou à remuneração em clientes que têm, de repente, não tinham o hábito de fazer esse tipo de coisa. Então, esse foi um dos primeiros cases aí. Mas vou passar a bola aqui para o Fred, para ele contar um pouquinho mais dessa evolução aí. Bom, conta remunerada acho que foi um dos primeiros desafios que a gente teve ali, né? A gente tinha uma necessidade, né? E a gente entendia uma importância, né, da gente fazer uma oferta diferenciada para os nossos clientes, né? Então, a gente já tinha uma base de clientes, né, grande nesse momento e a gente entendia que, poxa, o cliente ele está ali, está com o dinheiro parado na conta, nada mais justo do que a gente remunerar esse dinheiro, né? Ajudar o nosso cliente também a fazer o dinheiro dele render. Então, a gente começou ali, né, o desenvolvimento da conta remunerada, né? Utilizamos aí também toda essa flexibilidade, né, que o Topaz ele traz para a gente, né, de conseguir fazer esse desenvolvimento, né, dentro ali do nosso ambiente, sem precisar ficar customizando muito o core, né. Então essa flexibilidade ela foi super importante para a gente, né. Eu lembro que a gente tinha um desafio de desenvolver uma conta remunerada em 1 mês e meio, né, e ir para um mar aberto. Então eu acho que toda essa flexibilidade do Topaz ajudou muito a gente a conseguir lançar esse produto nesse prazo. Bacana. Acho que esse é um pouco do reflexo do que a gente fala aqui em termos de construção em conjunto, né?
A gente construindo junto com os prazos em comum acordo aqui para se chegar com esse tipo de desafio, né? E, de novo, é 1 mês e meio para se lançar para milhões de clientes. A gente não está falando aqui de uma coisa muito pequena, é uma coisa que tem que ser estruturada e com essa capacidade de trabalhar em time aqui o tempo inteiro, né? Depois da conta remunerada ou a conta rendeira, né, a gente teve um outro desafio aqui que foi a construção dos limites de cheque especial para pessoa física e pessoa jurídica. Eu vou também passar um pouquinho a palavra dele, que o melhor depoimento é do cliente, sempre, pessoal. Isso a gente faz questão de trazer aqui. Vamos lá, Fred. Bom, o limite especial também, né, era uma necessidade que a gente tinha, né, de fazer uma oferta de crédito de acesso rápido para os nossos clientes, né. Então, através dos nossos motores ali de crédito, né, e de oferta, né, a gente via elegibilidade ali da nossa base de clientes e, né, começamos a subir ofertas ali de clientes que pudessem aderir, né, o limite especial. E a partir do momento que o cliente, né, ele vai lá e contrata esse serviço, né, a gente faz uma integração ali com o Core, né, e faz a implantação desse limite na conta do cliente. E aqui acho que tiveram dois pontos bem interessantes, né, que a gente conseguiu, né, através da flexibilidade do Topaz, fazer ofertas bem segmentadas, né? Por que disso? Porque a gente consegue ofertar taxas diferenciadas dependendo do segmento e da análise de crédito que a gente faz com os clientes e também carências diferenciadas, né, dependendo do perfil do cliente. E isso de uma forma ali muito simples dentro do core bancário, né? E aí o cliente ele tem acesso, né, aos seus limites, utiliza esse limite e no final do mês, né, no primeiro dia útil, né, o Topaz vai lá e faz os cálculos, né, faz a apuração, né, dos juros e taxas que precisam ser cobrados e já debita, né, isso da conta do cliente de uma forma ali muito simples, né. E aí, lógico, né, ele também leva os eventos, né, do que foi pago para os nossos sistemas de regulatório, CADOCs, né. Hoje, né, também através de integrações via eventos, né, se o cliente ele começa a utilizar o cheque especial, a gente já envia pushes para eles, então a gente conseguiu, né, através dessa flexibilização, né, fazer uma oferta e uma experiência bem interessante para os nossos clientes. Não, legal. E esse tema que ele comentou de segmentação, né? Tudo isso acontecendo, estamos falando aqui de features mais funcionais, né? Mas aí a escala da Pag já foi ficando cada vez mais interessante. Então a gente começou a trabalhar não só do aspecto de segmentação pura de produtos e taxas, né? Mas tinha todo lá um arcabouço de tecnologia por trás, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas é o que nós chamamos aqui de hub de clientes, né? Então, alguns blocos de clientes foram concentrados, usando essa questão da escalabilidade vertical e horizontal da Topaz, para você até minimizar eventuais riscos de eventual downtime. A gente pode falar que nunca caiu, essa é a realidade aqui que a gente transaciona, mas sempre foi pensado muito numa construção em comum acordo, porque esses números que hoje a Pag apresenta, hoje a PagBank apresenta, eles são o começo de uma jornada, né? A gente brinca, vocês vão ver números grandes aqui, mas na verdade o PagBank está se preparando para ficar em níveis cada vez maiores. Aí a gente vai mostrar um pouquinho para vocês um pouquinho mais para frente, né? Quer comentar um pouquinho do Hub? Vamos lá. Acho que antes de falar do Hub, é importante a gente ressaltar que no PagBank a gente sempre constrói, né, soluções junto com os nossos parceiros pensando em alta disponibilidade e performance, né? E a gente sabe que problemas podem acontecer, mas a gente sempre quer ter mecânicas para que, se um problema aconteça, né, a gente minimizar esse impacto e conseguir, né, atuar de forma mais rápida, né? Então, para todas as soluções, a gente pensa muito em crescimento vertical e crescimento horizontal. E foi isso também que a gente usou aqui né, a dinâmica que a gente usou com o core bancário. Acho que você vai... Não, eu acho que o comentário é super pertinente por conta disso, né? Tudo que a gente trabalha em conjunto aqui, ele tem muito a ver com essa construção, pensando não só naquilo que tem hoje no cenário de curto prazo, mas realmente no longo de projeção e crescimento dessa base. E de novo, em 2, 3 anos vocês vão ver o que aconteceu aqui, são números muito grandes, né? E aí na sequência da evolução, a gente vai falar um pouquinho mais do Hub de clientes, como é que a gente fez isso, né? Mas a gente avançou para um outro tema, né, mais recentemente, é um tema que aflige a todos nós, né? Base grande, tem muita oportunidade de fraudador e a gente, depois de um certo tempo, a gente colocou um segundo produto da Topaz lá dentro, que é o nosso Topaz Antifraude OFD Analyzer, né? O que isso se traduz, né? Se traduz em colocar em todos os processos do PagBank
um antifraude que hoje varre mais de 130 milhões de CPFs, um antifraude que hoje varre mais lá de 200 milhões de devices conhecidos. Então tudo isso, após esse crescimento exponencial, virou mais aí um feature, mais uma solução Topaz dentro do mundo do PagBank, né, complementando um pouco mais e dando mais segurança para o próprio cliente da Pag transacionar. Então esse é um outro case super relevante. Quer falar um pouquinho, Fred? O antifraude, né, o OFD Analyzer, ele é uma das camadas de segurança que a gente tem no PagBank, mas ele tem um papel fundamental ali para entender o comportamento do cliente, né, e conseguir, né, através das suas gerações de score, gerar alguns alertas ali para que a gente tenha as melhores tomadas de decisões. Né? Então hoje ele está ligado ali ao nosso transacional, né, no fluxo de onboarding, no cash out, em alguns processos até de atualização cadastral, né, para a gente conseguir, né, identificar se está tendo algum comportamento suspeito e a gente conseguir tomar alguma ação. Né? Então ele é uma ferramenta essencial ali para ajudar a gente a tomar as melhores decisões, né? Tentando ver se está acontecendo realmente uma fraude ou se é algum falso positivo aí também. Né? Legal. Bom, deixa eu avançar um pouquinho mais, que o tempo aqui é impressionante na frente do palco, viu? Passa rápido. Aqui um pouco de benefícios alcançados aí que a gente teve, né? Então, do lado de tecnologia e operação, a gente falou de algumas coisas já aqui, então, alta performance e resiliência, né, da plataforma em si. Uma característica importante da Topaz também a contabilidade transacional. A gente faz contabilidade em tempo real, então tem os processos de fechamento, mas ele também tem muita coisa feita em tempo real, reduz demais o back-office operacional dos clientes, a Pag usufrui disso aqui com a gente, né? Os fechamentos que são otimizados, como o Fred falou, tem muita coisa feita em paralelo ao processo, mas a disponibilidade do cliente final do PagBank é sempre existente, o cliente está sempre ali, bateu, chamou, a aplicação responde, né? Então esse é um outro componente importante. Só que, obviamente, tudo isso que eu falo, a gente vai trabalhando tunnings com trabalhos exaustivos para esse tamanho de base, né? Então, acho que é um destaque do trabalho feito em conjunto o tempo inteiro, né? E essa estruturação de clusters que a gente já comentou, né? E aí, do lado do cliente do PagBank, né? Estamos falando de uma disponibilidade 24/7. Realmente, tudo aquilo que o Fred comentou em termos de requisitos, né? Isso foi acontecendo ao longo do tempo. Hoje, o crédito dos valores, toda a adquirência acontece de valores de uma forma instantânea, né? E a gente comentou um pouquinho também dessa questão da segurança aí, envolvendo em todas as camadas, né, junto para o cliente do PagBank aí, ter uma vida melhor aí, esse é um tema que aflige a todos nós aí, né. Avançando um pouquinho mais, então, isso aqui é um pouquinho dos clusters, né, que a gente tinha comentado. Então, esses clusters são segmentações aqui, vou deixar o Fred comentar um pouquinho aqui. Os clusters são segmentações de clientes, onde cada cluster a gente pode ter, né, algum conjunto ali de milhares de clientes, né? Então, né, como exemplo ali, o cluster 1, né, ele tem servidores de aplicações do Topaz e um banco de dados, né, que faz o processamento junto com o servidor. Né? E ele é segregado do cluster 2. Então, por exemplo, a conta do Fred pode estar no cluster 1 e a conta do Cester pode estar no cluster 2. Então, isso a gente consegue crescer tanto, né, a infraestrutura de forma vertical, quanto de forma horizontal, né? E se caso aconteça, nunca aconteceu, né? Mas, por exemplo, se caso aconteça algum problema com o cluster 1, os outros clusters não são impactados. Isso também dá uma flexibilidade para a gente, né, quando a gente vai fazer manutenções. Né? Por exemplo, eu posso fazer uma manutenção grande, um upgrade grande de banco de dados no cluster 2, né, validar isso, né, garantir que está tudo bem, e depois eu replico para os outros clusters. Né? Então dá uma flexibilidade, né, e um conforto para a gente de que a gente consegue mitigar riscos dentro da nossa operação. Né? Acho que vale citar também aqui que a gente tem, né, um fluxo de automação aí de alto nível, né, mais de 8.000 cenários de testes que são executados de hora em hora, né, para garantir que está tudo bem, pipelines que entregam em produção aplicações e bancos de dados sem nenhum time, né, precisar colocar a mão em servidor e nada. Acho que essa flexibilidade é super importante para a gente. Pô, excelente, Fred. Bom, aqui agora a gente vai falar um pouquinho de que foi a operação. Muito rapidamente aqui, a gente está olhando um pouco para os grandes números. Começamos já grandes, né? A operação em conjunto aqui. 4.000 transações por minuto aqui, 1 milhão de transações diárias aí, 1,8 milhões de clientes. Esse foi o primeiro movimento Topaz junto com o PagBank. 2 milhões de saldos. E o que é mais impressionante não são só as questões dos volumes dos clientes em si, mas os transacionais. Toda a parte transacional é muito grande do que a gente está falando por conta de todo o movimento da adquirência. Então começamos com 3.000 transações online aqui, contábeis, e hoje em 23 a gente já está alcançando aí 80.000 transações por minuto, aí 33 milhões de transações diárias, aí 28 milhões de clientes.
45 milhões de saldos e 160 mil transações por minuto de requisições, e o contábil online é mais de praticamente 1.000 TPS por segundo, 60 mil TPS por minuto, por transações por minuto. Então, um volume absurdo aqui que a gente tem em relação a essa operação. Então, pessoal, o tempo nosso aqui está se esgotando, mas eu queria agradecer ao Fred. A gente vai falar as palavras finais aqui da PAG da Topaz, mas é um pouco desse cenário que a gente queria compartilhar com vocês em termos de volume aqui. Vamos lá. Falar Bom, acho que agora, né, os desafios do PagBank não param por aqui. Né, a gente ainda entende que a gente tem uma enorme base aí para penetrar, né, com desafios aí da gente, lógico, aumentar a nossa oferta de produtos, né, trazer mais receita para a empresa, né, diminuir CAC, né, diminuir o custo operacional. Acho que hoje a gente já tem uma infraestrutura ali muito bem montada, né, e agora é colher os frutos de tudo isso. Né? É isso mesmo, Fred. Da Topaz é exatamente isso, pessoal. A gente tem ajudado a PAG também. Uma das coisas que a gente tem trazido também é soluções para ajudar o Lifetime Value aqui, Customer Value Management. São coisas a mais que a gente tem adicionado aí ao nosso portfólio. E aí, querem conhecer um pouquinho mais? Estamos ali no stand ao lado da Febraban Tech, ali do palco principal da Febraban, lado direito, Stefanini e Topaz. Aguardamos vocês lá. Obrigado, pessoal. Obrigado. Boa, só tirar uma fotinha para a turma aqui.